E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos falar de um assunto que a gente acompanhou essa semana, que basicamente é a história da Sabrina Sato, mas eu queria apresentar, falar um pouquinho da história dela. E vocês sabem, quando a gente fala a história de alguém que é conhecido, que é famoso, é importante porque isso a gente interpreta que, assim, poxa, não sou só eu, né? Conhecer pessoas que passam, mesmo pessoas que financeiramente têm uma estrutura muito grande, pessoas que poderiam fazer qualquer tipo de tratamento, quando elas revelam a história que elas passaram, elas falam assim, poxa, isso pode acontecer, aconteceu comigo, acontece com as pessoas famosas e pode acontecer com os normais, com as pessoas ali que não são famosas, né? A gente que a gente considera não famoso. Então, esse assunto é muito legal, quero falar um pouquinho da história da Sabrina e quero explicar, dar algumas explicações por que isso acontece e quero que vocês aprendam um pouquinho com esse vídeo de hoje. Pessoal, se inscreve no canal, a gente ainda vê que muitas pessoas não se inscreveram no canal, que assistem nossos vídeos. Então, se você puder se inscrever no canal, vai ajudar demais. E, Bruninha, hoje vamos falar da Sabrina Sato, hein? Conhece a Sabrina Sato? Sim. Bem famosa, né? Então vamos lá, puxa a vinheta, Bruninha. Bora lá, gente. A Sabrina Sato revelou recentemente que ela teve perdas gestacionais, o que a gente chama de abortamento. Então, ela teve duas perdas gestacionais em 2024. Uma foi em 2024, a outra parece que ela trouxe a notícia mais recentemente e ela conseguiu falar sobre isso porque ela tá grávida. Então, ela tá noticiando que ela tá grávida. Eu não sei exatamente quanto tempo de gestação que ela tá, mas normalmente são notícias que a gente dá um pouco mais pra frente, até para evitar esse risco de abortamento que existe no começo da gestação. Então, primeiro eu queria falar dela, né? Ela teve 2 abortamentos e agora ela está grávida do terceiro filho ali, né? Da terceira gestação dela. E queria falar um pouquinho o que é abortamento, queria definir abortamento para vocês. Então, o que é abortamento? É a interrupção da gestação até 12 semanas de gestação. Isso a gente chama de abortamento precoce, ou seja, até 12 semanas. Quando a gestação acaba, a gente chama isso de abortamento precoce. E de 12 semanas até 20 semanas a gente chama isso de abortamento tardio. Ou seja, até o meio da gestação, pessoal, a gente ainda chama de abortamento. Classicamente, os abortamentos precoces são bem mais comuns, o que a gente chama de abortamento inevitáveis ou a gestação anembrionada. São gestações ali que você não consegue ver o embrião na gestação. E aqui tem um assunto bem importante que eu queria falar para vocês. E com o advento da reprodução humana, às vezes eu falo isso em aula também. A gestação anembrionada é que você não enxerga o embrião no ultrassom. E aí as pacientes, o médico fala assim, não tem embrião. Mas quando a gente transfere o embrião para o útero da paciente, quando a gente faz uma transferência embrionária, a gente já chama isso de embrião. Então, basicamente, a gestação anembrionada não é que não formou o embrião. Na verdade, o embrião já existe antes da gestação, inclusive. Mas é que você não conseguiu ver ele no ultrassom. Então, isso é só uma semântica de definição, mas basicamente você não consegue enxergar. Então, a segunda coisa que eu quero falar, assim, pessoal, eu queria falar um pouco das causas, né? Quais são as principais causas de abortamento nesse chamado de primeiro trimestre. O que é o primeiro trimestre da gestação? A gente divide as gestações em trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. São 3 meses ali, basicamente as primeiras 12 semanas, que a gente pode chamar até de 3 meses lunares, que um mês lunar tem 4 semanas certinhas. Então esse é o primeiro trimestre de gestação até 12 semanas, que de longe são as principais causas, né? Os principais abortamentos, eles começam nesse início. Quando a gente fala de definições de abortamento, a gente tem 2 grandes grupos. O primeiro que a gente chama de abortamento, chamado de inevitável, que grande parte dessas gestações inevitáveis são problemas genéticos no embrião. É claro que a gente não estuda todas as gestações de abortamento no pronto-socorro, de pessoas que chegam lá abortando, a gente não estuda tudo esses casos, mas a gente sabe com estudos antigos que a grande maioria, quase a totalidade, são problemas genéticos no embrião. Então, realmente, esses abortamentos são inevitáveis. Por que ele é chamado inevitável? Porque não existe nenhum tratamento para você corrigir a parte genética do embrião e aquela alteração genética ela é incompatível com a vida. Então, a medicina não tem o que fazer, você não consegue fazer com que a paciente tenha uma gestação saudável naquele evento ali, abortamento. Tá bom? Agora, o intermediário também é muito comum, pessoal. Pessoas que têm sangramento na gestação e não perdem a gestação. Isso a gente chama de risco de abortamento ou abortamento ali, ameaça de abortamento, que seria uma classificação intermediária. E existe um grupo que é um grupo de abortos evitáveis. E nesse grupo, que é o grupo que eu gosto mais de estudar,
Porque são coisas que você pode fazer para evitar o abortamento. E aí basta estudar as principais causas do aborto evitável. Beleza? E aí depois no final eu quero falar um pouco onde entra a reprodução humana nisso tudo e por que a reprodução humana pode agir em algumas dessas frentes para a gente estudar aí direitinho, tá bom? O que está no grupo dos abortamentos evitáveis, ou seja, você pode fazer algum tratamento para evitar este abortamento. Pessoal, o principal deles são as chamadas das trombofilias, que são doenças que fazem com que a placenta não se desenvolva adequadamente, são microtromboses placentárias, onde a paciente descola a placenta antes do tempo e ela acaba perdendo a gestação. São várias doenças, a gente divide ela em abortamentos em trombofilias adquiridas, ou seja, você não nasce com ela, ou as trombofilias hereditárias. As hereditárias são as genéticas principais, então tem esse fator 5 de Leiden, tem antitrombina 3 e tem MTHFR, então são fatores de coagulação que facilitam que a paciente tenha trombose. E o outro grupo são os abortos ali adquiridos, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? A paciente desenvolve um anticorpo, um alto anticorpo contra o fosfolípide dela, ali, contra a gordura ali do corpo. E aí a paciente tem risco de abortar nas outras gestações, tá bom? Então, este grupo, chamado de trombofilia, são doenças que se você usar Clexane, por exemplo, na gestação, você consegue fazer com que a paciente não perca a gestação, né? Não vai perder a gestação, porque basicamente você está perdendo uma gestação normal. Existem outras causas, né? As malformações uterinas que você pode corrigir, a endometriose como um fator de risco não tão claro, mas você pode tratar a endometriose, outras doenças para evitar novos abortamentos. Existem os abortamentos evitáveis de embriões euploides em reprodução humana, que são embriões que não têm tanta energia para continuar dividindo, faltam mitocôndrias, que a gente fala no embrião, e o poder energético do embrião ele não é suficiente para evitar e para continuar crescendo. Mas dessa forma, a gente realmente consegue mostrar isso dentro da reprodução humana. Então, como que a reprodução humana pode ajudar essas pessoas, pessoal? Pessoas que engravidam um pouco mais para frente, né, e a gente sabe que a Sabrina Sato tem ali 45 anos de idade, é possível que essa paciente faça uma coisa chamada de biópsia de embrião. Então você pode analisar o embrião, ver se ele tem algum problema genético e aí estudar as outras causas evitáveis de abortamento para você fazer um tratamento para a paciente engravidar, principalmente quando a paciente teve 3 abortamentos ou mais, a paciente tem abortamentos de repetição. E existe um tratamento, pessoal, chamado de ovodoação. O que é o tratamento de ovodoação? Ele, quando as pacientes têm um pouco mais de idade, e às vezes 45, 46, 47 anos de idade, eu não estou aqui falando especificamente do tratamento, né, na verdade, ou do caso da Sabrina, porque pelo que eu li na internet não tem, né, como ela engravidou, me parece uma concepção natural, espontânea, né, o marido dela é bem mais jovem do que ela, não é bem mais jovem, ele é mais jovem, né, ela também é super jovem, 45 anos, ele tem, se eu não me engano, 29 anos de idade. Mas, de qualquer forma, existem sim riscos de abortamento para idade paterna avançada e idade materna avançada. E aí, esses casos, muitas vezes que a paciente aborta de repetição, você pode fazer o tratamento de ovodoação. O que é o tratamento de ovodoação? Existe uma doadora e uma receptora, e esta doadora que você forma embriões, você tem óvulos adequadamente, você transfere ali para as pacientes que são receptoras. Então, é maravilhoso, é o melhor tratamento possível para essas pacientes poderem engravidar. Beleza? Vou falar bastante sobre a doação para vocês. As pacientes estão engravidando. Eu tenho falado isso durante a semana também. Em Londres, os pacientes acima de 50 anos de idade estão engravidando muito. Cada vez mais pessoas estão procurando tratamento com ovodoação porque biologicamente elas chegaram numa idade onde a qualidade dos ovos não é tão boa. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Comenta alguma coisa, gente, eu aceitaria a ovodoação, eu não aceitaria, não é pra mim, quais são os seus argumentos, e queria que você compartilhasse também esse conteúdo se você achar que pode ajudar alguém que já perdeu mais de uma gestação, 2 gestações, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, valeu!